E aí, tudo bem? Eu sou o Dario Garcia e se você é o tipo de pessoa que quando começa alguma coisa, começa a aprender alguma coisa ou um projeto, você acaba se frustrando logo no começo e não consegue continuar, bem, esse vídeo é exatamente para você. Porque o tema desse vídeo são duas coisas que você precisa saber para que quando você começa um projeto, você não se frustre com você mesmo e consiga continuar, se manter firme nisso até você concretizar aquilo que você quer. Bem, o que eu estarei falando agora é muito importante, então se você estiver fazendo qualquer outra coisa que possa tirar a atenção de você deste vídeo, eu recomendo que você pare agora o que está fazendo, ou se você não tem como parar, deixe para assistir o vídeo depois, porque isso é realmente muito importante, eu acredito que isso vai realmente te acrescentar muito, ok? Então vamos lá. O tema desse vídeo vai ser duas coisas fundamentais que você precisa saber para conseguir não se frustrar e se manter firme no seu projeto, ok? Então vamos à primeira coisa que você precisa saber para que você consiga se manter, que você não se frustre com isso, ok? Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que existe uma diferença muito clara entre memória muscular e conhecimento, ok? Então, vamos lá, o que é a memória muscular? A memória muscular é o quê? Quando você tem que repetir alguma coisa várias e várias e várias vezes para que você consiga atingir a excelência, a perfeição, ou pelo menos fazer isso muito bem. Ok? Por exemplo, existe também outro fator que é a parte química do seu corpo. Por exemplo, quando você levanta cedo em um dia com o seu despertador, e você faz isso várias e várias e várias vezes durante meses, depois de um tempo você pode tirar o seu despertador e que você vai conseguir levantar exatamente na mesma hora. Comigo, por exemplo, já aconteceu eu tenho o hábito de levantar às 7 horas da manhã, e um dia o meu relógio não despertou e eu acordei desesperado, realmente. E quando eu olhei no relógio, o ponteiro batia das 6h59 para 7 horas. Exatamente naquele momento eu consegui perceber exatamente como que as coisas funcionam nesse sentido, da química corporal. De você repetir alguma coisa várias e várias vezes e conseguir atingir a excelência nisso, ou isso ficar uma coisa automática para você, ok? Então, muitas pessoas elas acabam acreditando que isso é conhecimento. Na verdade, não é. Por exemplo, eu já vi pessoas tentarem fazer alguma tarefa nova e o que aconteceu com elas? Elas simplesmente disseram, isso aqui não tem como, não é pra mim, é muito difícil. E elas desistiram na mesma hora. Eu falei, caramba, como é que pode uma pessoa desistir exatamente assim só para achar que isso é impossível, mas na verdade não é. Bem, o que a pessoa tem que entender fundamentalmente é que quando ela quer fazer alguma coisa nova que ela não sabe, isso requer habilidade manual, alguma coisa assim, memória sobre alguma coisa, e ela não consegue fazer isso muito rápido, muito bem, ela deve entender que isso simplesmente se deve ao fato da repetição contínua. Você vai ter que repetir isso centenas ou milhares de vezes, e as outras pessoas que conseguem atingir excelência nisso, elas repetem muitas e muitas e muitas e muitas vezes, ok? E o que é o conhecimento? O conhecimento é você saber como uma técnica deve ser executada, ok? Como, por exemplo, como alguma coisa funciona, até mesmo uma tarefa, pode ser você saber como aquela tarefa funciona, mas isso não quer dizer que você vai conseguir executar ela com excelência. Por quê? Pelo simples fato de que quando você não tem a memória muscular gravada em você, essa coisa se torna basicamente quase impossível no começo, entendeu? Você precisa ter o conhecimento, mas também a memória muscular. O conhecimento normalmente vem primeiro e a memória muscular vem com a repetição. Bem, então, sabendo disso, o que você deve ter em mente? Essa é a segunda parte, a segunda coisa. Se você quer continuar com um projeto e você tem essa noção, essa coisa clara de que isso daqui eu não sou muito bom, assim, no começo eu ainda não tenho muita prática. Você tem que ter claro na sua mente que isso vem para todo mundo. Ou seja, se alguém conseguiu uma vez em toda a história da humanidade executar isso de uma forma com excelência, você também é capaz. Você só precisa repetir e repetir e repetir e repetir. Você tem que se programar para a repetição das coisas quando você quer aprender. Por exemplo, se você quer decorar alguma coisa ou falar sobre alguma coisa e você ainda não tem essa memória muscular em você,
o que você precisa saber? Você precisa repetir, 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 vez após vez. Então, como não se frustrar com isso? Como não... Por exemplo, você tem que entender que o princípio de qualquer coisa que você vai fazer, ele não vai ser perfeito. Você vai ter que adquirir isso, você vai ter que ser persistente. Então, a única coisa que você tem que programar a sua mente é para que você consiga executar isso com paciência, você ter essa persistência de continuar, porque sempre, infalivelmente, ok, qualquer pessoa que vai executar uma tarefa, ela não precisa de talento, ou dom, ou nascer com isso, ok? Até porque a maioria das pessoas que executam uma tarefa com excelência e perfeição, elas não nasceram com esse talento, elas simplesmente tiveram persistência e conseguiram fazer isso. Então, por exemplo, se é alguma coisa que você gosta, você não tem esse conhecimento de que existe essa memória muscular, ok? Você não fazia isso muito bem, mas você conseguiu persistir em uma coisa e em outra não. Alguma coisa que você queria, mas você provavelmente achava isso muito chato, muito difícil e você não conseguia. A diferença é o simples fato de que a coisa que você conseguiu fazer e repetir, e repetir, e repetir até você atingir a excelência nisso, é que dessa coisa você gostava, da outra não. Da outra você já não tinha tanta afinidade. Então, se você quer realmente fazer essa coisa que você não gosta com excelência, você deve entender o fator da repetição. Você deve repetir isso várias e várias e várias vezes. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha te trazido alguma coisa que possa realmente mudar a sua vida, possa lhe acrescentar algo e que daqui pra frente você pense nisso antes de você realizar qualquer tarefa que você ainda não sabe. Porque tudo que é novo é muito mais fácil de se desistir, é muito mais fácil de você perder a perseverança logo no começo pelo simples fato de que você tem essa coisa na sua mente de que isso é muito difícil. Na verdade não é. Tudo que você precisa saber é que a única coisa necessária para você executar isso com excelência é adquirir a memória muscular. Então, a memória muscular é o fator da repetição. Então você só precisa ter a consciência de que, se você perseverar, você infalivelmente vai atingir esse objetivo. Bem, meu nome é Dario Garcia, obrigado e até mais.